Olá, queridos irmãos e amigos de Ideal Espírita do Centro Missionários da Luz. É com imensa alegria que nós estamos juntos para celebrarmos mais um Semiluz, o 26º Semiluz, esse seminário do Centro Missionários da Luz, onde com imensa alegria nós já agradecemos a participação, ao convite. E para falarmos em Semiluz, sempre lembramos do nosso querido e amado João, que carinhosamente chamado por João Pequeno, e como seu João Araújo, não é? Nós temos um amor profundo e em nome dele nós lembramos a todos vocês e desejamos que esta instituição cresça cada vez mais, que possam receber sempre as bênçãos de Deus, a luz e continuar nessa jornada evolutiva. Parabenizar Sueli pelo trabalho que realiza também com toda a sua equipe e que possam continuar realizando cada vez mais, trazendo como um ponto de luz para aquela comunidade do Cristo, toda essa luz imensa dos ensinamentos do Mestre Jesus. E nós estamos celebrando o Semiluz e a jornada continua, e o tema central, né, bastante oportuno, falarmos sobre a humanidade real. E todos nós fazemos parte dessa humanidade. Fomos criados por Deus e precisamos estar sempre em sintonia com os seus ensinamentos para podermos cada vez mais amar e servir a todos em humanidade. A temática que nos foi sugerida foi falarmos sobre pandemia, tempo de reavaliação do ser. Na realidade, a doutrina espírita, esta doutrina de amor e luz, nos ensina, através de Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, que o espiritismo é, portanto, essa doutrina que estuda a origem e natureza dos espíritos, bem como a comunicação com o mundo corporal. E nós vamos entender que o que somos, este ser que somos. Somos todos filhos de Deus, muito amados, criados para a felicidade. Somos espíritos imortais. Estamos aqui na Terra com esta grande missão de podermos aprender e evoluirmos progressivamente num processo de aperfeiçoamento moral e espiritual. E precisamos dar um grande sentido à nossa vida. E os momentos atuais que estamos vivendo, de pandemia, nós sabemos que, na realidade, é um período de aprendizado, um período onde nós precisamos, então, começar a valorizar a nossa vida de uma forma na obra Vidas, Desafios e Soluções, que viver é um desafio sublime. E como nós estamos vivendo um desafio agora, nessa época de pandemia, onde o coronavírus, um simples vírus, então mudou a face da Terra e buscou fazer e realizar um chamamento para todos nós, para que possamos então começar a reavaliar as nossas atitudes, o nosso comportamento, como estamos agindo no nosso dia a dia, porque estávamos muito ligados às questões materiais. Todos sabem, nós dizíamos que não tínhamos tempo para nada, muitos ligados ao consumismo, às questões da terra, materiais, e como esse vírus fez com que nós pudéssemos fazer aquela pequena viagem, mas tão importante para o nosso ser, o que se chama dos 30 centímetros, da mente ao coração. Nós viajarmos para dentro de nós e buscarmos, sim, a cada instante, começarmos a entender que nós precisamos valorizar, acima de tudo, o nosso lado espiritual. Os valores que Jesus falava, que as traças não roem, a ferrugem não consome, os ladrões não roubam, onde tiver o vosso tesouro, aí sim estará o vosso coração. É nesse sentido que nós precisamos caminhar cada vez mais nesse processo de pandemia que estamos vivendo e buscando reavaliar a nossa trajetória evolutiva. Joana de Ângeles nos fala o quanto nós precisamos, acima de tudo, buscarmos o ser e não
apenas o ter, como estávamos muito acostumados a pensar sobre isso. Ter coisas materiais, amealhar tesouros na terra, quando na realidade eu preciso cada vez mais pensar em ser, muito mais caridosa, amorosa, bondosa, porque são princípios e ensinamentos ensinados pelo Mestre Jesus. Ele que nos afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É bem verdade que estamos sim vivendo tempos difíceis, porque, por exemplo, nos dias atuais, no nosso Brasil, já desencarnaram cerca de 108 mil pessoas, não é? Mais de 108 mil irmãos em humanidade que já partiram para o outro lado da vida. Porém, nós precisamos orar por eles e precisamos, então, saber que tudo o que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. Que não cai uma folha de uma árvore seca sem a permissão divina. Deus nos ama, nos criou e sabe o que é melhor para cada um de nós. E na realidade, tudo que passamos na nossa vida é uma trajetória onde, na maioria das vezes, foi escolha nossa, no programa reencarnatório. Por isso, sabemos também que na própria história da humanidade, inúmeras outras pandemias já aconteceram, cerca de 100 em 100 anos que vem a acontecer, a exemplo da peste negra, da gripe espanhola, de tantas outras epidemias que aconteceram na face da Terra e geraram muitos ensinamentos e muitas lições. Nós vamos aprender na obra A Gênese sobre a origem do bem e do mal, Allan Kardec nos trazendo lá que o mal ele tem uma causa, sim, e classifica-se por diversas formas, como males morais, males físicos, e esta causa, na realidade, está dentro de nós, humanos, porque Deus não criou o mal, Deus apenas criou o bem. E todas as vezes que nós infringimos as leis de Deus ou as violamos, nós estamos fazendo um grande mal para todos nós. Por isso, os momentos atuais são para que a gente possa reavaliar como está a nossa vida, o nosso comportamento, como nós precisamos exercitar cada vez mais a solidariedade, a fraternidade. Por isso que Allan Kardec nos fala na obra A Gênese, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, e ele nos diz lá que tudo isso, e vejam que a Gênese foi escrita em 1868, e Kardec já trazia, dizendo-nos que de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, grandes acontecimentos eles vão ocorrer para dar a regeneração da humanidade, para que isso aconteça. Então vejamos, são processos de escolhas também para todos nós, porque sabemos que nós evoluímos pelo amor, que é um sentimento por excelência, mas quando não o escolhemos, esse exercício do amor, dessa fraternidade universal, desse amor-doação, o amor ágape, nós também poderemos aprender pela dor, que funciona como uma bênção, porque a dor, ela vem para também nos ensinar. Não que nós queiramos viver em dores, em sofrimentos, mas que é uma própria consequência das nossas próprias atitudes. Por isso que Allan Kardec nos fala, lá na Gênese, no capítulo Sinais dos Tempos, nos dizendo que esta fraternidade universal, ela deverá sempre imperar dentro de nós e, acima de tudo, nós precisamos entender que existem diversos tipos de progressos. E o progresso moral que a humanidade precisa passar para assegurar a verdadeira felicidade do ser na Terra. E nós já progredimos em relação à tecnologia, nós já e a própria cibernética, a robótica, vejamos que hoje nós estamos dialogando uns com os outros através da internet, na comunicação, das telas, mas precisamos, acima de tudo, buscar o progresso
moral e espiritual, que é esse que deve fazer parte da nossa vida e nós não podemos perder mais tempo. Por isso que Allan Kardec já nos alertava desde 1868, nos explicando que se nós já conseguimos, né, o progresso em diversas áreas da própria ciência, da sociologia, mas esse progresso moral nos falta ainda, e uma das formas é exercitarmos a fraternidade, a solidariedade e a caridade entre todos nós em humanidade, sem distinção, porque nós precisamos, acima de tudo, estender para todos em humanidade. Não apenas pensarmos na nossa família consanguínea, que é importante, que é o nosso próximo mais próximo, onde nós precisamos começar a exercitar todo o bem, mas, acima de tudo, nós exercitarmos para todos em humanidade, estendermos este amor com todos. E o quanto nós precisamos ter essa dedicação, que o nosso tempo ele seja melhor utilizado. Por isso que os momentos atuais, eles são tão importantes para que possamos fazer esta reavaliação. Nós não poderemos sair deste processo de pandemia da mesma forma. Nós precisamos sair muito mais melhorados, muito mais qualificados espiritualmente. E sabemos que, na realidade, existe um ditado que diz, não é, nós estamos na mesma tempestade que funciona muitas vezes para nós, mas em barcos diferentes. Ou seja, alguns já estão conseguindo, né, já estão num iate muito mais avançado, outros estão em botes, outros estão aí em pequenas embarcações. Então, e nós, como realmente estamos diante de tudo que estamos vivendo? Precisamos analisar para dentro de nós. Por isso, Joana de Ângeles nos fala a grande necessidade do autodescobrimento, do autoconhecimento, que vai nos favorecer este engrandecimento espiritual, para que a gente possa, então, cada vez mais dar um sentido diferenciado na nossa vida. E aí lembramos que o próprio Paulo de Tarso, ele nos falava na questão do despertar da consciência, né? Ele nos dizia o quanto, na maioria das vezes, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Está lá em Romanos 7,19. E como nós precisamos avaliar? Porque ainda somos muito inconstantes nas nossas atuações positivas. Nós precisamos ser muito mais perseverantes. Nós precisamos começar a fazer o bem. E o bem que se inicia dentro de nós, no cuidado, no zelo conosco mesmo. Por isso, o cuidar do corpo e do espírito, que está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, porque este cuidado conosco também faz parte da melhoria do nosso ser. E cuidar do nosso corpo implica em nós darmos a cada um de nós alimentos mais saudáveis, de podermos fazer exercícios físicos, de realizarmos orações, meditações, de podermos então zelar por esse vaso sagrado que é o corpo, que é o instrumento do espírito, mas também cuidarmos do espírito através de leituras edificantes, dessa própria oração, a meditação, com a respiração consciente, de mantermos a harmonia no nosso ser, de buscarmos instaurar dentro de nós a paz, a concórdia, a solidariedade, tantos valores importantes para que a gente viva e possamos, então, sair deste processo de pandemia melhores do que iniciamos com ele. Tudo isso está acontecendo conosco para nos dar grandiosas lições. E nós precisamos sim aprender. E que bom se nós estivermos sempre nesse processo de reavaliação, porque sabemos que Deus já nos dá essa oportunidade quando nos proporcionou uma nova existência na Terra, que é a reencarnação. Que Jesus falava, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a reencarnação é a justiça divina atuando sobre todos nós, nos dando, então, essa oportunidade de crescimento e de maturidade espiritual, para que a gente possa, então, somando esforços, unidos em humanidade, trabalharmos juntos. Como nos diz Bezerra de Menezes,
que possamos ser esse feixe de varas, porque a gente sabe que um graveto nós conseguimos quebrar facilmente, mas um feixe de varas, como ele se fortalece. E aí nós, instaurando dentro de nós esta fortaleza interior, no grande compromisso iluminativo que Deus nos dotou, que foram as suas próprias leis lançadas na nossa consciência, para que a gente possa exercitar o amor universal, o bem em humanidade, que possamos estender a todos que estão ao nosso redor, vão nos fazer e nos tornar muito mais felizes. E é nesse crescimento que nós precisaremos avançar. Por isso, a importância de nós estarmos a cada instante ligados com a espiritualidade, buscando a sintonia com as melhores vibrações do nosso ser, vencermos a nós mesmos, que é a grande vitória que existe, trabalhando as nossas emoções, não termos medos, receios, porque, como nos diz Joana de Ângeles, Jesus é o maior médico, terapeuta, psicólogo de todos os nossos tempos, de todo o nosso viver. E nós não podemos recear, porque Jesus é o governador espiritual da terra. Tudo que está acontecendo na nossa vida, ele está sabendo. Nós é que precisamos tirar as grandiosas lições e cumprirmos com o nosso grande dever, que é a lei moral, a obrigação que nós temos perante Deus, perante a nós mesmos e perante o próximo. E Deus se revela às criaturas através das próprias criaturas. Por isso a importância de nós nos mantermos nessa serenidade. E o pensamento, como ele é importante para que nós possamos manter um pensamento equilibrado, pensando sempre no bem, falando sempre o bem e agindo sempre com o bem. Eis o nosso grande dever. Nós aprendemos com Joana de Ângeles, que ela nos diz que o pensamento bem construído, ele age no mecanismo do sistema nervoso no cérebro, e estes conjugados, eles produzem essas enzimas protetoras que tornam imunes o nosso organismo e faz com que nós possamos nos livrar de invasões de agentes destrutivos, propiciando a nossa saúde, porque nós precisamos nos tornar seres mais saudáveis. E sabemos que quando nós nos mantemos equilibrados, sem temores e sem receios, nós buscamos ter a imunidade espiritual. Esta imunidade que vai fazer com que nós não adoeçamos e que este vírus, ele não nos atinja. Mas também termos a consciência que, assim como nos diz a própria Joana de Ângeles, que tudo que acontece na nossa vida, nós precisamos ter gratidão. E Paulo de Tarso já falava também, tudo dai graça. E Joana nos diz que precisamos ter gratidão pelo bem que nos chega. Então, todo o bem que acontece conosco, nós precisamos agradecer sempre a Deus e a espiritualidade. Mas também sermos gratos pelo mal que não nos chega. Ou seja, aquele que nós fomos livrados pela misericórdia divina, precisamos ser gratos. Mas mesmo assim, um grande aprendizado é também sermos gratos pelo mal que nos chega, como, por exemplo, esta doença do coronavírus. Se formos atingidos, precisamos ser gratos a Deus e aprendermos com ela, com esta doença, porque deve ter uma razão para que isso aconteça conosco. Mas também poderemos evitar, sim. Nós poderemos manter essa constância de propósitos no bem, sem receios, sem temores, utilizando o nosso pensamento positivo, na busca da imunidade não só física, quando a gente, então, lava as mãos com álcool em gel, asseia o tempo todo com água e sabão, o tempo inteiro, toma o banho, faz o asseio completo, para essa prevenção que é importante, como nos indicam os órgãos de prevenção sanitária, mas principalmente também busca da imunidade espiritual, que essa sim vai nos fortalecer muito mais, vai nos dar muito bom ânimo, alegria de viver, de nós podermos exercitar
com os nossos pensamentos o melhor que aconteça na nossa vida, pensando sempre o lado positivo e sendo sempre aquele ser agente de levar a luz onde quer que estejamos. Como nos dizia Jesus, brilhe a vossa luz, que esta luz do conhecimento, a luz do entendimento, para onde passarmos, então sermos muito mais humanizados, muito mais serenos. Isso vai fazer com que o nosso ser, ele possa estar transformado e reformado. E se quisermos um exemplo de como o nosso ser, ele realmente deve ser esse protótipo de atuação, vamos buscar no homem de bem, como Kardec tão bem nos ensina no capítulo Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós buscarmos ser aquele homem de bem, homem e mulher de bem, que é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza e em todos os lugares onde quer que estejamos, e seja nas nossas ações aqui na Terra, né? E em todos os momentos, sejam até nos momentos de sono, quando nós estamos preparados, nós estamos em sintonia com a espiritualidade e vamos ajudar a todos que precisam. Portanto, queridos irmãos, esses momentos atuais é para que nós nos unamos em humanidade, para que nós não atribuamos a problemática aos outros, num processo de culpabilidade, dizendo a humanidade é violenta, a humanidade não consegue ainda fazer o bem, porque fazemos a pergunta, quem é a humanidade? Senão cada um de nós. Eu, você, nós fazemos parte dessa humanidade. Então precisamos fazer a nossa parte, como aquele pequeno beija-flor que na floresta, quando estava havendo um incêndio, ele está ali colocando as suas gotículas de água, fazendo a sua parte, apagando o incêndio, dando a sua contribuição. É assim que nós precisamos fazer, enquanto filhos de Deus, dando as nossas mãos, unindo os nossos esforços, para que o melhor sempre aconteça na nossa vida. Sabemos que, muitas vezes, o que nos falta é o nosso esforço, porque Allan Kardec, na questão 909 de O Livro dos Espíritos, já perguntou aos espíritos superiores se as nossas más inclinações, elas serão vencidas por nós mesmos. E quando isso vai acontecer, o que é que nos falta? E os espíritos disseram que sim, o que falta na realidade é a vontade. Então, que possamos imperar esta vontade dentro de nós, esse esforço magnânimo, para que possamos instaurar, sim, o reino de Deus aqui na Terra, através do bem. Por isso que Allan Kardec, quando perguntou na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, aos espíritos superiores, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E o Espírito São Luís responde: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então é isso que nós precisamos cada vez mais exercitar em nós. É nesse compromisso que nós temos com a divindade, desse grande exercício de podermos transformar a nossa terra em um mundo de regeneração, porque nós fomos criados simples e ignorantes, estamos sim vivendo ainda no mundo de expiação e provas, mas rumo à regeneração. E o que será essa regeneração, senão a nossa transformação íntima, e todos nós regenerados interiormente, vamos transformar o nosso orbe terrestre, porque a nossa Terra já é um planeta maravilhoso, a diversidade da fauna e da flora, e como sabemos que esses momentos de pandemia também estão servindo para que a natureza possa responder para nós o quanto houve, né, nessa parada técnica, quando então nós fomos para dentro do nosso lar, dentro de casa, e precisamos fazer esse exercício de olharmos para dentro de nós, e o quanto a diminuição de emissão de gases poluentes através de combustível fóssil, né? Os veículos que começaram a parar, então a natureza começou a melhor respirar, a fauna marinha
começou a se reproduzir muito mais. Então, a própria biologia nos ensinando isso, a necessidade da Terra ter um momento de respirar melhor. Por isso, se nós queremos chegar na regeneração, vamos contribuir para que isso aconteça. Vamos aproveitar esse momento e reavaliar o nosso ser, reavaliar esse período de crescimento interior, para que possamos cada vez mais manter a serenidade, manter a alegria de viver, para que então tenhamos a certeza da consciência do dever cumprido. Esta consciência desperta, que é aquela quando nós vamos dizer qual Paulo de Tarso seguia no grande exercício do cumprimento das lições grandiosas de Jesus. Não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E é nesse sentido que nós vamos sim conquistar, nós vamos conseguir. Por isso, nós vamos buscar neste momento, como grande consolo para todos nós, na obra Instruções Psicofônicas, que de Francisco Cândido Xavier, tem uma lição grandiosa lá, que o espírito Bittencourt Sampaio, em 2 de junho de 1955, ele trouxera pela psicofonia do querido e sagrado, não é, abençoado Chico Xavier. Ele nos traz uma mensagem grandiosa, denominada O Cristo está no Leme. E vejamos, desde 1955, essa lição que nós gostaríamos de encerrar a nossa fala, quando então Bittencourt Sampaio já nos alertava que Jesus está no leme, e diz ele, na atualidade, porém, o evangelho brilha na cultura mundial, ao alcance de todas as consciências, cabendo-nos simplesmente o dever de anexá-lo à própria vida. Espíritas, com Allan Kardec, retomastes o facho resplendente da Boa Nova, que jazia eclipsado nas sombras da Idade Média. Compreendamos nossa missão de obreiros da luz, cooperando com o Senhor na construção do mundo novo. Não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade, mas enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestras aos gritos da equipagem desarvorada, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, Cristo está no leme, servindo-o, pois, infatigavelmente, repitamos confortados e felizes: Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo amanhã. Louvado seja o Cristo de Deus. Então, esta mensagem de Bittencourt Sampaio, tão atualizada para os nossos dias, nos traz conforto, alento e consolo, a nos esclarecer que o Cristo, sim, está na nossa condução e Ele está fazendo um grande convite para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos renovar o nosso ser, porque Ele mesmo dizia há 2000 anos, se quiseres me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, que possamos seguir o Mestre Jesus, fazendo a nossa parte, contribuindo para que o nosso planeta possa, então, evoluir e ascender, iniciando por esse conjunto de evolução interior, dentro de nós, e com certeza nós seremos muito mais felizes, porque iremos ter um mundo sem guerras, um mundo sem trevas, um mundo sem dor. Com certeza iremos ter um mundo repleto de amor, quando instaurarmos dentro de nós esse sentimento por excelência, que é o amor, atendendo ao chamado grandioso do Mestre Jesus, que está nos convidando para que nós possamos cada vez mais crescer para frente e para o alto,
Então, tenhamos forças, tenhamos fé, possamos então dizer que nós iremos vencer a nós mesmos, que tudo isso vai passar, que a nossa terra será melhorada a cada instante quando nós fizermos a nossa parte. Confiemos em Jesus, que está no leme de toda essa nossa embarcação. Muita paz, muita luz e que o Mestre Jesus possa nascer em nossas atitudes a cada instante do nosso viver. Muita paz a todos.